Muito bem. Igreja que permanece é uma igreja que quer considerar a palavra de Deus como palavra de Deus para a sua vida. E eu creio que este é um momento oportuno para nós estudarmos um pouco mais da palavra também. Quero convidar você que está aqui, você que está nos assistindo aí na sua casa, acompanhando essa mensagem, essa série de mensagens sobre os 10 mandamentos, a série A Palavra do Fogo, Palavra de Fogo para o nosso coração. Uma série sobre os 10 mandamentos. Hoje é o terceiro mandamento, está lá em Êxodo capítulo 20. Se você quiser abrir a sua Bíblia, por favor, lá em Êxodo capítulo 20. Verso de número 7. Êxodo capítulo 20, o verso é o de número 7. Êxodo 20, verso de número 7. Vamos ler juntos o verso de número 7, irmãos e irmãs? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não tomar o nome do Senhor em vão. Pai, muito obrigado pela tua palavra que foi preservada e chegou até nós. Palavra esta que enche o nosso coração de alegria e de temor. Querido Espírito Santo de Deus, há uma obra que somente o Senhor pode fazer. Eu não posso fazer, nenhum homem pode, que é convencer, que é transformar. Então, Senhor, tem misericórdia de nós. Vem falar conosco através desse trecho da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ouça bem. Não tomar o nome de Deus em vão. Qual de vocês não foi corrigido na infância pelo pai, pela mãe, ou pelo avô, pela avó, ou por alguém assim, bem religioso, quando falou alguma coisa, falou assim, menino, fala isso não. Não põe Deus no meio dessa história e tal. Eu me lembro dos meus pais me corrigirem alguma coisa. Minha avó fazia mais isso. Mas porque no senso comum, no conhecimento popular, havia algumas ideias do que talvez fosse blasfêmia contra Deus, o que não é o nosso assunto hoje, é claro, mas também essa questão de respeitar o nome de Deus. Isso, obviamente, está aqui muito bem declarado no Decálogo, nos 10 mandamentos do Senhor. Cada mandamento desse, há um contexto pactual, que a gente chama, um contexto de aliança, só para a gente relembrar. Esses 10 mandamentos foram escritos diretamente pelo dedo de Deus, naquelas tábuas de pedra, entregues a Moisés, para que aquele povo saindo lá do Egito, agora entrando numa terra estranha, viesse agora a ter uma relação pactual com o seu Deus. Pelo modo como eles agiriam, pelo modo como eles cultuariam, eles seriam reconhecidos como um povo diferente. Nesse terceiro mandamento, este povo, ao entrar nessa terra agora, deveriam ser conhecidos como um povo que respeita, considera o nome do seu Deus. Eles deveriam se sobressair sobre todos os povos, porque eram efetivamente um povo escolhido, um povo especial, não porque eram pessoas perfeitas que integravam esse povo, mas porque Deus os havia escolhido. Depois do Senhor declarar que Ele não gostaria, que Ele não quer de forma alguma ser representado por nenhuma imagem, Deus fala claramente que o seu nome deveria ser pronunciado com respeito, com devoção, ouvido com reverência. O Deus que se revelara a Moisés é um Deus que não se revelou como uma divindade qualquer. Ele não deveria se assemelhar ou não se podia fazer qualquer referência na natureza ou usar qualquer coisa da natureza como referência a ele. Deus não era genérico, Deus não era uma invenção de alguém, mas era o único e verdadeiro Deus vivo. E é por isso, irmãos, que em Êxodo capítulo de número 3, Deus se identifica unicamente como o Eu Sou. Moisés pergunta, se eu chegar lá no Egito e alguém perguntar, quem é que está me mandando?
Diga apenas que eu sou. É um nome revelado, vem de cima, não é um nome inventado por um povo. Mas quem dá o próprio nome é o próprio Deus. E Deus insiste agora que tem amor ao seu próprio nome. Agora veja bem, irmãos, tomar o nome de Deus em vão não é, já vou descartar completamente, não quer dizer falar por si só, expressões ou interjeições que a gente usa, exclamações que a gente usa do tipo, meu Deus, ai meu Deus, quando a gente está prestes a ver um acidente, ou ver uma criança cair, ou quando a gente fala Jesus, que não é o Jesus Granado, nosso irmão diácono, né? Mas é o Jesus aquele referido na Escritura, Filho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos de nós não usam essas expressões aí, não é? Meu Deus do céu, isso não é usar o nome de Deus em vão, no primeiro momento. Mas, veja bem, o que significa dizer que Deus não quer que se faça uso do seu nome, ou tomar o seu nome em vão, é algo que vai muito além de usar simplesmente uma frase pronta. Lá em Ezequiel capítulo 36, não precisa abrir sua Bíblia, ouça comigo. Diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, ora, é Deus falando, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. O profeta Ezequiel, irmãos, é um profeta que é anunciador de um juízo divino. O povo de Deus, por não ter respeitado as leis de Deus e obedecido, agora eles estavam prestes a serem deportados, irem para longe de sua terra, desterrados. Mas de lá voltariam, seriam restaurados. E é por isso que Ezequiel também está cheio de promessas de restauração. O vale de ossos secos, um dia ganharia vida. Isso é uma representação do povo que seria libertado do cativeiro babilônico, que voltaria para sua terra. Capítulo 41 de Ezequiel, um rio que flui do trono de Deus e que restaura por onde ele passa. Mas Deus faria isso não porque o povo é bom. Deus deixa muito claro que eles estavam sendo disciplinados porque profanaram o nome do Senhor. E Deus os restauraria não porque eles eram bons, obviamente, mas porque Deus tem um zelo pelo seu próprio nome. Deus é zeloso pelo seu nome. Irmãos, fazendo aqui uma analogia bem simples para a gente entender, você também tem um nome, não tem? Na nossa cultura aqui, quando a gente fala assim, ó, fulano, né, não liga para o nome dele. Talvez seja uma referência a alguém que não tem nenhuma preocupação se o nome dele for para o Serasa, SPC, esse tipo de coisa, né? Ou se o nome dele for envolvido em alguma conversa torpe, ou for acusado de alguma coisa. Nós gostamos de zelar pelo bom nome, não é? Se nós, irmãos, na grande maioria, eu penso, temos essa preocupação de zelar pelo bom nome, por ser uma pessoa de referência, confiável, que cumpre o que fala, muito mais, infinitamente mais, é o nosso Deus. Deus não agiu por amor a Israel, mas por amor ao seu nome. O zelo de Deus pelo seu próprio nome significa que ele tem retidão em suas ações. Zela por cada uma delas. Ter o nome, irmãos, jogado às traças é algo que traz para nós vergonha, é algo que traz para nós constrangimento. Às vezes, irmãos, a culpa não é nossa. Às vezes a gente, de repente, é enganado por alguém, né? Caiu numa mentira, isso acontece. Não estou aqui para jogar pedra em ninguém. O que eu quero dizer, irmãos, é que
quando a gente é colocado numa situação em que nos traz vergonha, isso é difícil para nós. Pelo menos para aqueles que têm um coração com um certo pudor ou que teve uma formação séria cristã em que zela por isso. Quais são as maneiras, irmãos, segundo o livro que nós estamos estudando aqui, quais são as maneiras que as pessoas ou que igrejas podem tomar o nome de Deus em vão? Aliás, irmãos, a revista Ultimato, um blog da revista Ultimato, fez aqui um comentarista fez um comentário que eu gostaria de colocar para vocês. Quando ele aprofunda um pouco mais nesse conceito e faz referência àquilo que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, onde ele diz assim: se eu jurar por Deus que a partir de hoje não tomarei o santo nome dele em vão, já estarei fazendo o que não devo. Jesus ampliou o terceiro mandamento da lei de Deus, proibindo qualquer tipo de juramento, seja pelo céu, que é trono de Deus, seja pela terra, que é o estrado onde ele descansa os pés, ou por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. De acordo com o ensino de Jesus, o grande mestre, devo dizer simplesmente, sim, eu farei, ou não, eu não farei. Sendo assim, devo apenas afirmar cuidadosamente, de hoje em diante, com o auxílio de Deus, não vou usar o nome dele aventureiramente. Veja bem, não é uma simples falar, uma exclamação ou interjeição nossa. É o uso inapropriado do nome do Senhor. E nós precisamos levar em consideração que esse mandamento foi escrito também pelo próprio dedo de Deus. Não é invenção desse pastor, nem da nossa igreja, nem de alguém que editou a Bíblia. Os 10 mandamentos é o único texto escrito diretamente pelo dedo de Deus. E o terceiro mandamento é esse: não use o seu nome em vão. João Calvino, teólogo da nossa igreja, diz o seguinte, que esse senso de honra vinculado ao nome de Deus é o que caracteriza uma vida de santidade e adoração genuína. Tanto em nosso serviço como em nossa adoração, devemos pensar nas coisas de Deus com adoração, com reverência, sabendo que o fato de Deus haver se revelado a nós pelo nome é em si mesmo um imenso ato de graça. Um imenso ato de graça. Mas vamos lá, rapidinho. De que forma a gente pode fazer o uso, ou de que forma muitas vezes as igrejas fazem uso do nome do Senhor em vão? Primeiro, por meio de um pensamento teológico reducionista. Quando a gente se aquieta em simplesmente conhecer a Deus de forma simplista, sem considerar sua perfeição, sua soberania, seu poder, sua santidade, seu imenso amor. Quando nós, irmãos, reduzimos ou temos uma teologia reducionista, simplista, nós podemos dar um falso testemunho a respeito de Deus. Quando tentamos definir a nossa imagem, esse Deus a quem nós fazemos referência. É como se a gente, irmão, se contentasse com as definições sobre Deus escritas nos para-choques dos caminhões, nos para-brisas dos carros, na camiseta das pessoas que cultivam certa religião. Confesso para vocês, irmãos, que no Antigo Testamento, a idolatria penso que é isso mesmo. Ela é tão declarada que fica fácil para a gente identificar. Mas talvez no nosso tempo, essa idolatria velada, ou seja, quando a gente cria um Deus que é a nossa imagem, a nossa semelhança, sem se aprofundar no que Ele realmente é, revelado nas Escrituras, é uma redução. É uma redução. John Piper, um comentarista bíblico e pastor americano, diz assim: eu acho que é muito melhor tomar os mandamentos e não se concentrar tanto no negativo. Isto é, não mentir, não cometer adultério, não roubar, não matar, mas concentrar-se em onde aqueles têm a sua origem e colocar a ênfase ali.
E aqui, não tome seu nome em vão, significa, segundo John Piper, que você leva o nome de Deus em vão, porque ele está vazio do que realmente Deus é. Ou seja, a sua mente e o seu coração não sentem o peso e a plenitude da glória de Deus. Essa é a chave. O tomar o nome de Deus em vão é se esvaziar do real Deus revelado nas Escrituras e usá-lo como um adágio popular, como uma simples referência. É preencher do verdadeiro Deus o nosso pensamento e o coração. E automaticamente aquilo que não é Deus vai indo embora e vai se esvaziando. Em outras palavras, irmãos, quem não tem desejo de conhecer a Escritura tem uma tendência muito mais fácil, ou uma tendência muito maior de fazer o uso do nome de Deus em vão. Porque não há como conhecer Deus sem que a gente busque na Escritura, porque é aqui que ele se revela. Reducionismo. A outra situação, irmãos, é a piedade triunfalista. O que é essa piedade triunfalista? São essas frases que a gente tece ou que a gente compra de graça, a gente absorve e joga para dentro da nossa mente e do nosso coração, sem necessariamente fazer a devida reflexão. E aqui, irmãos, eu quero fazer uma aplicação muito particular, que não veio de nenhum lugar e de nenhum livro. Fica para você. Se você achar que serve, use. Se não achar, esqueça. Muitas e muitas pessoas, irmãos, especialmente nos dias de hoje, com a popularização da internet, da informática, do acesso à rede de computadores, especialmente nos grupos de WhatsApp, as pessoas compartilham textos e textos e textos e textos e textos. E aí a pessoa lê aquilo dali e fala, que bonito. Mas existe teologia ali no meio daquele texto. E a gente absorve, lê, e nem sempre nós fazemos a devida separação. Isso aqui é bíblico, isso aqui não é bíblico e tal. Vá direto na fonte, irmão. Você tem Bíblia na sua casa, tem Bíblia no seu celular. Vá direto na fonte. Cuidado com o que todo mundo escreve. A gente vai vendo textos do tipo, Deus é meu terapeuta, Deus é meu piloto, Deus é meu treinador. São coisas que eu andei encontrando. Deus é meu fornecedor de sonhos. Tudo isso está tudo revestido de piedade, de religião. Mas será que tudo isso, irmãos, está refletindo o que realmente Deus é nas Escrituras? A pergunta que a gente tem que fazer. Será que tudo isso, irmãos, não nos leva simplesmente a acreditarmos de que, olha, Deus existe para me satisfazer, fazer o bem para mim, cuidar de mim e assim por diante. Mas o que Deus requer de mim, o que significa se relacionar com um Deus santo? Se eu e você somos um povo separado para viver para a glória de Deus, como Ele quer que nós vivamos? Como Ele quer que nós venhamos a conduzir a nossa família, nossos negócios, o ministério, a igreja? Como que Deus quer que eu seja? Como que Deus quer que eu haja? A piedade triunfalista é o uso da religião e de tudo que está à sua volta, irmãos, simplesmente para eu me sentir bem. Terceira coisa é a adoração superficial. Na nossa adoração, Deus é levado a sério. Irmãos, tem um texto na Bíblia que me traz muito temor. Está lá em Levítico, capítulo número 10. Que é a história de Nadab e Abiú, que desconsideraram a lei das chamas perpétuas, que dizia que o fogo que ali havia no altar deveria ser tomado de um lugar que nunca se apagaria. Mas eles compareceram àquele lugar, irmãos, com o fogo trazido, compareceram no templo com o fogo trazido de outro lugar, de uma fonte desconhecida, ou fogo criado por eles mesmos.
Veja bem, irmãos, o Deus revelado no Antigo Testamento é o mesmo Deus revelado no Novo Testamento. O Deus que mandou que as leis de Levíticos fossem escritas é o mesmo Deus que é pai de Jesus. Nadab e Abiú, irmãos, trouxeram fogo estranho perante o Senhor e pagaram com suas próprias vidas. A adoração a Deus, irmãos, ela tem que ser centrada na sua palavra, regulamentada pela palavra. Tem que ser uma adoração focalizada na pessoa de Jesus Cristo. Por que na pessoa de Jesus Cristo? Porque Cristo é a plenitude da divindade. Nada mais há a ser revelado após Cristo. Então a adoração tem que ser focalizada em Cristo. A adoração, ela é trinitária. Por que é trinitária? Porque o Deus revelado no Antigo Testamento e no Novo, ele é trino. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mistério para nós. Mas é assim que ele escolheu se revelar. E é assim que ele vai ser adorado. O pastor inglês A.W. Tozer disse que a adoração é uma joia perdida entre os evangélicos. Ele disse isso 60 anos atrás. Ele já falava dos mensageiros da alegria que surgiriam para serem vistos. Ele fala que a adoração, irmãos, tem que ser bíblica e jamais narcisista. Narciso vem da mitologia grega, irmãos. Um jovem que, ao olhar o reflexo do seu rosto num rio de água tranquila e límpida, ele adorou, venerou a si mesmo. E ele não suportava a ideia de que não existisse ninguém mais bonito, mais fantástico. E depois, em 1889, eu acho que um psicólogo americano trabalhou mais essa ideia para depois falar a respeito desse modo de pensar narcisista, quando as pessoas só pensam nelas mesmas. Quando as pessoas adoram adorar a sua própria imagem. Então, quando fazemos o nosso culto, as nossas orações, nossos sermões, nossos cânticos, nós podemos revelar aquilo que cremos realmente. Ou podemos, irmãos, simplesmente usar tudo isso para exacerbar, externar aquilo que só nós queremos, só o nosso gosto, só a nossa reverência. A adoração não está preocupada com o que o homem gosta, mas a adoração está preocupada com o que Deus gosta. Qual é o horizonte da sua adoração pessoal? Faça esse exercício comigo, irmãos. O horizonte é até onde a gente pode ver. O horizonte da adoração, irmãos, ele tem que ir mais longe, ele tem que ir para o Senhor, para o Deus Todo-Poderoso. Mas se o horizonte da nossa adoração estiver muito curto, é só a gente que vai estar sendo referência. A gente só contempla a nossa própria paisagem, sem se aprofundar naquilo que Deus é. Em último lugar, usar o nome de Deus em vão pode ser uma maneira manipulativa que usamos para falar de Deus. Maneira manipulativa que usamos para falar de Deus. Tem um comentarista americano que escreveu um artigo falando a respeito da situação política americana. E eu falei, rapaz, ele deve estar falando de nós, não é americano não, esse é Brasil puro. E ele foi citando alguns políticos, irmãos, que antes de começar o seu discurso, começava a falar em Deus. Quando terminava o seu discurso, falava em Deus. Deus está comigo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. No mundo deve ser no outro partido. Não é? Se Deus é por nós, quem será contra nós? São versos que foram usados pelos políticos.
Outro verso que usaram também foi: conhecereis a verdade vos libertará. Que coisa impressionante, irmãos. Algum tempo depois, a maioria desses políticos estavam envolvidos em escândalos e foram presos. Conhecereis a verdade vos prenderá. Sem querer, irmãos, nós podemos, de repente, fazendo uso do nome de Deus, causar prejuízo até mesmo psicológico na vida de uma pessoa. Além, é claro, desse uso maldoso, às vezes no meio da política, querendo colocar Deus no meio de situações, querendo trazer Deus, né, para, digamos assim, dizer que está certo, que está confiante, e depois, irmãos, quando a verdade vem à tona, as pessoas falam: olha aí, estava falando em nome de Deus, olha lá. Mas também tem um outro uso que eu quero fazer referência agora. Não abra sua Bíblia, mas só vou citar para você um exemplo. Jó é um livro da Bíblia, um personagem que creio que foi real, mas que passou por um momento muito difícil na sua vida, onde ele perdeu tudo, todos os seus bens, todos os seus filhos, e ficou muito doente. Diz a Bíblia, irmãos, o começo do livro de Jó, que tudo isso aconteceu porque, certa feita, o acusador das nossas almas compareceu diante de Deus para dizer: olha, vou te dizer uma coisa, você está me falando para o diabo conversando com Deus. Você falou para eu olhar teu servo Jó. Ele só te serve porque você cuida dele. Se você não cuidar mais dele, ele vai te negar. E Deus permitiu que todas as coisas de Jó fossem tiradas. Você conhece boa parte da história. Mas o diálogo, irmãos, dos 3 amigos de Jó, são diálogos muito intensos. Mas eu só quero destacar um deles, que é o diálogo de Jó, um pedaço do diálogo de Jó com Elifaz. Elifaz, esse amigo de Jó, chega diante de Jó e diz assim: Jó, permite-me uma palavra? Quem é que poderia impedir-se de falar? No passado, levaste muitas almas aflitas a confiar em Deus e encorajaste aqueles que estavam fracos desfalecendo, ou que se encontravam prostrados e caídos no desespero. No entanto, agora, quando é sobre ti que a desgraça se abate, estás tu embaixo. Em tempos como este, não seria a confiança em Deus que te havia de dar força? Não devias tu crer que Deus ainda se ocupa daqueles que são íntegros para com Ele? Pare e pensa um pouco. Já viste alguém que, sendo verdadeiramente reto e inocente, tivesse sido castigado? Que construção belíssima, no entanto, profundamente imprópria para quem está sofrendo. Em outras palavras, o que ele está fazendo é: Jó, teve um tempo na sua vida que você estava por cima, não estava? Que você consolava os outros. Você devia fazer o mesmo agora. Onde é que está a tua confiança em Deus, Jó? E tem mais, Jó. Sabe por que você está passando por isso? Porque, olha, se Deus não castiga nenhum justo e você está sofrendo, logo você não é justo. Porém, o começo do livro de Jó é: observaste o meu servo Jó, como ele é íntegro e anda na minha presença? Quem está falando isso é Deus. Então ele está falando em nome de Deus, pondo ideias, querendo colocar ideias sobre Jó, que não vieram de Deus. Não é o que Deus pensa sobre Jó, é o que ele pensa sobre Jó. Então, meu irmão e minha irmã, se eu e você estamos acostumados com o ambiente religioso, com o conteúdo bíblico, com o culto evangélico, não fale em nome de Deus para uma pessoa se Deus não falou com você. Irmãos, a coisa é muito séria. O Antigo Testamento fala que se um profeta for até um povo, um lugar, e falar em nome de Deus, e Deus não houver falado com ele, esse profeta tem que ser morto. Às vezes nós temos, irmãos,
tanta resposta, tanta lógica para encontrar razão para o sofrimento dos outros. E colocamos Deus no meio disso tudo. Sem a mínima importância com o que Jó sentia, sem conhecimento algum do diálogo entre Deus e o diabo, ele foi profundamente inconsequente. Profundamente inconsequente. Esse terceiro mandamento, irmã, é um claro aviso de que o Senhor não tem por inocente aquele que toma seu nome em vão. Há culpa, sim, se nós usarmos o nome em vão. Agora, qual é o propósito lá no fundo, né, de termos esse mandamento? Eu estou usando um texto lá de Êxodo capítulo 20. Nós estamos há centenas de anos depois dessa passagem. Jesus, é claro, já disse para nós 2 mandamentos. Jesus legisla lá em Mateus capítulo 5, dizendo que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por que Deus permitiu que esse mandamento ficasse preservado na Escritura? É porque, irmãos, o nome de Deus continua sendo importante, deve ser reverenciado. Quando pensamos neste mandamento, à luz da nova aliança em Cristo, preste atenção nisso. Nós precisamos reconhecer que esta ordem não é apenas cumprida totalmente em Cristo Jesus, que é o Deus revelado, encarnado, mas também esse terceiro mandamento será cumprido na eternidade. E será cumprido na parousia de Jesus, ou seja, na volta de Jesus. Sabe como? Filipenses capítulo número 2. Relembre comigo. Por isso Deus exaltou, parênteses, Jesus Cristo, a mais alta posição. E Deus deu a Jesus o nome que está acima de todo o nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome de Jesus tem a mesma reverência do que o nome do Deus revelado no Antigo Testamento. João Calvino fala que o propósito desse mandamento é 2 pontos. Deus quer que santifiquemos a majestade do seu nome. Portanto, isso quer dizer, em resumo, que não devemos profanar seu nome, tratando com desdém ou com irreverência. A essa proibição, propriamente, corresponde o mandamento que devemos ser zelosos e cuidadosos, a fim de honrar o seu nome, com reverência divina. Portanto, devemos estar bem intencionados nas ideias e no discurso, para não pensarmos ou dizermos qualquer coisa referente a Deus ou ao seu mistério sem reverência, mas com sobriedade, a fim de que, estimando suas obras, não concebamos nada além do que é honroso para Ele. Nada além do que seja honroso para Ele. Irmãos, cuidado com determinadas histórias, colocações, piadas, né? Nós vivemos num tempo que parece que há uma cultura do quanto mais raso, quanto pior, melhor. E tem gente que gosta disso, né? Para muitas pessoas, irmãos, parece que ele não sabe falar sem palavrão no meio. Já conhece alguém assim ou não? Vem uma frase, palavrão, outro palavrão, outro palavrão, outro palavrão, né? É uma questão de reeducação. A pessoa está ouvindo muito isso. Mesmo que a gente saiba e conheça todos esses palavrões, por que a gente não usa? Porque o nosso ambiente já é outro. Nossas referências são outras. O que estamos absorvendo e colocando aqui na nossa cabeça já são outras coisas. Nosso conteúdo tem que ser mais bíblico, Bíblia na nossa cabeça, referência,
a respeito das coisas de Deus na nossa cabeça. E aí, irmãos, nós vamos nos aprofundando no conhecimento de Deus. E o nome dele se torna tão importante para nós, que qualquer coisa que a gente ouça que destoa daquilo que nós já aprendemos, a gente vai dizer, peraí, não é isso bem que eu conheço sobre Deus. Não é por aí. Não dá para pensar em Deus dessa maneira, e eu não vou fazer esse uso do nome do Senhor. Que Deus te abençoe, te dê sabedoria para educar seus filhos, para conversar com as pessoas à sua volta, e ao olharem para você e falar, pô, ele fala com Deus, ele fala sobre Deus de uma forma tão diferente, como quem tem intimidade e como quem o conhece. Esse Deus eu quero seguir, porque o que eu tenho ouvido por aí é raso, é pobre, é sujo, mas o que está saindo da boca desse irmão, dessa pessoa que está convivendo comigo, me dá vontade tão grande de conhecer esse Deus. Era isso, irmãos, era isso que Deus esperava do seu povo quando entrasse na terra prometida. Não fazer o uso do nome do Senhor em vão. Por isso que o profeta diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, o povo e Deus são tão unidos, tão identificados um com o outro, que essa construção até hoje, na língua portuguesa, eu tenho dificuldade de entender. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, eu ouvirei, virei até ele, sararei a sua terra. Amém, irmãos? Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Dê sabedoria, Senhor, especialmente para nós que caminhamos na fé e que temos ouvido a tua palavra, para não fazermos o uso do teu nome em vão. Conforme diz o teu mandamento, o nome do Senhor é importante, o nome do Senhor é santo, poderoso, sublime. Então, Senhor, que nós venhamos a dar ao teu nome a devida reverência.